Se você está querendo economizar nas suas compras, adicione a extensão Pague Menos do Bitec, que com certeza você vai conseguir vários descontos. Tem testador de cupom, tem comparador de preços, tem várias ferramentas legais que vão ajudar você a encontrar o melhor preço. Aproveita que o link está na descrição. Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade de ser empresário aqui no Brasil na área de tecnologia, né, Léo? Eu tô com o Léo aqui, o Léo é um amigo meu e ele tem uma empresa, tá, de fone de ouvido, que é a Cuba, e a gente tá até com o Cuba Disco aqui, que a gente fez um unboxing agora há pouco, já saiu no canal, então se vocês tiverem interesse o link vai estar na descrição, pra vocês conhecerem o fone de ouvido. Ele também tem um site, o Mind the Headphone, o cara é especialistazíssimo em fone de ouvido, então recomendo muito que conheçam. O canal do YouTube dele também, vou deixar tudo aí na descrição. E aí, assim, ele desenvolveu esse fone e teve todas as dificuldades, né, Léo? Tá tendo ainda, porque é sempre uma luta, né, cara, em relação a criar um produto de tecnologia aqui no Brasil. E a gente vai bater um papo pra entender quais são as principais dificuldades. Custo Brasil, se é verdade mesmo, o que você sentiu, porque você tá começando agora, né? Então, assim, é legal até você falar, porque tem muita coisa que vocês têm que fazer mesmo, claro, ir lá colocar a mão na massa, é diferente de uma empresa, às vezes, grande, que tem uma área toda pra cuidar da parte de burocracia e tal. Como começou, assim? Qual foi, o que você tá sentindo nesse começo aí de empresa? Como é que tá? Começo não, né? Porque tá 3 anos já, né? O que eu tô sentindo é que a gente é maluco, que fazer isso nesse país é uma loucura, que no final das contas, assim, eu espero que dê tudo certo, né? A gente tem vai dar. A gente tem tido resultados legais, assim, tem tido feedback bom de produto. Mas eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de experiência com isso, que já sentiu na pele, sabe que o Brasil é um país extremamente hostil ao empreendedorismo. Assim, por um lado, existem algumas coisas legais, mas no geral é ineficiência, é burocracia, é custo, é escassez, é muito difícil. Logística, muito caro. Porque assim, a gente já conversou, já fiz uma vez conversei com o Marcel Campos, que é o diretor da ASUS, e ele falou muito dessa questão, né? Que assim, a gente brasileiro tem muito aquela coisa de que a gente sabe que tem empresa que cobra demais. Claro. Porque cobra, né? Então assim, eu vou colocar aí 150% de lucro em cima. Como a gente tem carro, a gente sabe que isso acontece aqui no Brasil, apesar de ter um custo acima de outros países. O que você sente em relação a isso? Porque, por exemplo, a margem que você tem no produto, né? Sem falar de valores, mas assim, você acha que justifica, às vezes, preços tão caros assim? Ou que realmente as empresas acabam sentindo, porque, se eu cobrar um valor tão barato, ou não tão barato, mas um preço mais justo, a minha margem vai ser muito baixa. Porque você olha nos Estados Unidos, é uma diferença absurda, né, cara, de preço. Mas é outra lei, é outra burocracia lá muito menor. Como é que você sente isso, assim, na experiência? Porque a grande questão é que, assim, eu acho que existem casos e casos. Tem casos que, sim, envolve ganância, você tem que trabalhar com a margem muito alta, porque você quer trabalhar com a margem muito alta. Quer ganhar muito dinheiro mesmo. Ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Claro. Por exemplo, sei lá, marca de roupa é clássico, né? Que trabalha, às vezes, com uma margem de... Não margem, markup, né? O cara, por exemplo, tem um custo do produto, é aquele, e aquele produto tá na loja por literalmente 10, 20 vezes aquele valor de custo. E aí entra duas coisas. Por exemplo, num caso como esse tem o status, né? O status da marca tem valor, né? Você agrega valor na marca, né? Exatamente. Tem o marketing envolvido também, tudo mais. Mas tem um outro que é a questão principal. Eu acho que isso justifica muita coisa que a gente vê por aqui, e é uma coisa que muito pouca gente percebe. Não é só o custo do produto, é o custo de operar essa empresa. E esse custo no Brasil é muito alto. Então, assim, sem querer entrar em política, economia demais e tudo mais, até porque, né, é aquilo, eu tô sentindo algumas coisas na pele, mas eu não tenho conhecimento pra falar sobre muita coisa. Mas assim... mas tem muita coisa que, por exemplo, que é isso que é legal, que vocês precisam fazer, e que hoje em dia a gente tem empresa que tem setores pra fazer isso, mas você sente o passo a passo ali da dificuldade, né? Pô, importar. Cara, é surreal. A gente acabou de ter um problema sério com os cabos, que, primeiro, eles custam $2,47, né, no fornecedor. Tô falando aqui, a gente paga $2,47. Ele chega aqui a R$18, sabe? É surreal. Aí, e sem contar a burocracia que você tem que, pra liberar o produto, você tem que contratar uma empresa pra fazer a documentação pra você, né? Sim. Foram o quê? Você falou 3 meses pra você conseguir liberar. Foram 3 meses pro cabo, assim... Pra liberar o cabo pra chegar aqui. Isso, pra ter... Porque, na verdade, assim, foram 3 meses pra tirar um documento. Durante mó tempão, esses cabos ficaram lá no aeroporto, presos, parados, e eu pagando armazenagem, porque a Receita Federal tava em greve, e aí não queria emitir um documento que era um negócio pra ser emitido em 2 semanas, 3
mês no máximo. Alto-falantes foram, se eu não me engano, 6 meses pra gente conseguir trazer os alto-falantes pra cá. Simplesmente você comprar de um fornecedor e trazer pra cá. Exatamente. Aí tudo, o custo de tudo é muito alto. Aí você tem a parte de contabilidade, sabe? Que era pra ser uma coisa simples que a própria empresa poderia fazer. Só que a quantidade de detalhes nessa história, na hora de você emitir uma nota fiscal, né, aí você tem o código X que tem um tributo tal. Tem bizarrices no mercado. Por exemplo, teve um caso que eu li há pouco tempo, aquelas sandálias Crocs de borracha. Sei. Então, eles botavam a classificação das Crocs como sendo calçados de borracha, vamos supor, uma coisa assim. E aí, para isso, tinha o antidumping. Antidumping é uma taxa que o governo coloca sobre algumas mercadorias que é para diminuir a competitividade delas. Então, por exemplo, eu tenho um calçado de borracha aqui, só que a China consegue produzir esse calçado por 1/10 do preço. Aí, o Brasil coloca o antidumping, que é para aumentar esse custo e eu ter as empresas nacionais terem alguma chance de brigar. Você, na verdade, aumenta o preço para a China trazer para cá para o Brasil, para as empresas poderem competir aqui. Exatamente. A Crocs, ela colocava o produto com uma classificação, né? Por exemplo, calçado de borracha que tinha antidumping, ou seja, ele pagava mais. Aí um fiscal da Receita Federal um dia virou e falou assim, não, isso aqui é um sapato impermeável. É o primeiro sapato impermeável totalmente aberto que eu já vi, cheio de furos e que você bota o pé pra trás. Extremamente impermeável. A borracha é impermeável, não o sapato. Aí teve que pagar uma multa, teve que ficar não sei quanto tempo, foi a julgamento, porque o entendimento era que não sei o que o órgão tal não podia determinar que tipo era aquilo. É tudo isso, é tudo assim, entendeu? Então assim... Isso acontece com vocês também. Não nesse sentido, mas eu digo assim, de ter coisas que, teoricamente, você deveria fazer em 2 dias e você gasta 3 meses. O tempo inteiro. Há pouco tempo, no ano passado, o governo introduziu uma nova lei do ICMS. Não sei se você chegou a acompanhar isso. Não lembro de ter visto. Resumidamente, estados diferentes têm ICMS diferentes e às vezes tinha um desequilíbrio porque o estado que mais comprava não era o estado que recolhia esse ICMS. Uma coisa assim. E aí o governo resolveu lançar uma nova lei do ICMS que transformou uma venda que seria uma coisa feita em 3 passos para um negócio que seria feito em 15 passos. Estava fechando, enquanto essa lei ela não está em vigor agora, porque acho que está suspensa por conta de uma liminar do STF. Mas, resumidamente, o que aconteceu foi que estava fechando 4 empresas por minuto no Brasil. Nossa. Eu lembro disso, eu lembro. Que online, para a pessoa vender online, tinha um processo burocrático absurdo e tal. Que invalida o negócio. Você fala, eu não tenho como operar desse jeito. E passa a valer daquela forma, alguém decide e é assim que vai ser, né? Lide com isso, né? Se vira. Então, assim, os caras faziam um troço que, tipo, claramente queria, tipo, fechar uma empresa, entendeu? Porque era uma burocracia bizarra. Então, assim, ou o cara, de fato, empreendia e tocava o negócio, ou o cara emitia notas fiscais, Ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Exatamente. Uma empresa de 1, 2 pessoas não tem como contratar uma outra pessoa pra fazer isso. E é só isso que você enfrenta, cara. Então, assim, muitas vezes você vê um produto, tipo, que, vem pra cá. Aí ele lá fora ele custa $50. Aqui ele custa R$500. Você pensa, é muito mais caro? Pode ser que envolva, tipo, algum tipo de ganância da marca? Até pode. Mas, cara, o custo de operar no Brasil é surreal, entendeu? E isso qualquer pessoa que tá empreendendo sente na pele. Caramba, é um negócio que, assim, e é engraçado porque a gente sempre ouve falar disso, mas quando você vê, por exemplo, vocês... Na empresa vocês fazem praticamente tudo, né? Então você tá tendo a dificuldade desde conseguir trazer um cabo, que é uma coisa simples, importar, a logística é caro, até você conseguir uma licença de, seja lá como você falou, de importação, seja lá o que for. Então assim, por isso que eu falo, eu sempre falo isso aqui no canal, que quando eu vejo uma empresa brasileira que tá tentando trazer algum produto, ou às vezes alguma coisa mais exclusiva, né? Como o produto que vocês estão fazendo, que é um projeto mais pessoal, né? Tem um toque realmente aqui mais artesanal e tudo mais. É extremamente difícil, né, cara? Porque para você sobreviver, você tem um investimento pesado, mas o tempo que você perde com burocracia, com coisas que não são ligadas ao produto, ao desenvolvimento, à estratégia, ao marketing, seja lá o que for, às vezes acaba com o gás das empresas e aí a gente não consegue ter competitividade nenhuma com os produtos lá de fora, né? Porque eu lembro que quando eu viajei quando eu trabalhava em empresa, viajei para os Estados Unidos e uma pessoa lá que trabalhava no projeto que eu tava, ela era brasileira, mas morava nos Estados Unidos há 18 anos. E o marido dela tinha começado uma empresa
pra limpar carro, fazer detalhamento de carro com vapor. Você abriu empresa em 2 Cara, dias? o cara abriu a empresa em 2 dias, era imposto único. Imposto único. Ele, em coisa de 8 meses, ele já tava contratando mais 2 pessoas, comprando outra van. E assim, tudo simples. Se você precisar abrir, você abre. Se precisar fechar, você fecha. Os impostos eram competitivos. E aí, quando você olha assim, você quer lançar uma coisa legal, mas é uma luta eterna, né, cara? Até acontece de você ter, de vez em quando, uma legislação que entra que você fala, pô, legal, tipo, o simples, né? Não é uma coisa tão nova assim, mas, cara, isso, pô, ajudou demais, muita gente. Mas isso é exceção da exceção da exceção, entendeu? E até eu posso abrir isso aqui, não tem problema nenhum, até porque lá no Shark Tank a gente falou sobre isso abertamente, TV aberta. O nosso custo de produção nesse fone gira em torno de R$200. E assim, eu vi algumas pessoas falarem, pô, mas você não acha então que é muito caro ele custar 690, sendo que ele custa R$200 pra fazer? Tipo, cara, 2 coisas. Primeiro, como eu falei, não é só o custo de produto, é o custo de você operar, né? Você operar a empresa. Eu tenho custos fixos, né? A gente vai ter funcionário, a gente tem marketing, a gente tem... logística, envio... Isso, tem uma série de coisas que assim... luz, Isso, IPTU do lugar, do imóvel que a gente está usando. Tudo você está pagando, né? E aí a gente ainda tem, além disso... questões de, por exemplo, pô, a gente quer vender numa loja. Se eu quero vender numa loja, eu tenho que ter a margem desse lojista. O cara vai querer ganhar o dele pra você poder também... O que é justo. É lógico, cara. Mas, tá colocando à disposição. Isso, mas assim, às vezes essas margens com as quais os lojistas trabalham podem ser altas. Então, por exemplo, pô, às vezes a gente queria vender numa loja que vende... numa loja de roupa, por exemplo. Como a gente tá em algumas. Sabe? A gente tem que, pô, negociar bastante pra conseguir ter uma margem legal ali. Sabe? Pô, a gente de vez em quando encontra uma marca que topa o desafio com a gente e fala, pô, legal, cara, eu vou trabalhar com a margem mais baixa com vocês, porque eu gosto do produto de vocês e eu quero que, né, isso gire. Mas às vezes não acontece, entendeu? Tem aquela marca que fala, não, eu quero 120 em cada fone, e aí já é mais um custo que você tem que calcular e não sei o que, então... Exatamente. É sempre uma cascata, né? Total. Galera, eu acho que é legal, assim, trazer esses vídeos, porque é difícil, na verdade, é difícil você ter empresa aqui no Brasil de tecnologia. A gente vê que as empresas de tecnologia aqui no Brasil estão sempre lutando, você sempre, às vezes, tem que ter um produto que, às vezes, tem uma qualidade, principalmente de celular, quando a gente fala, a gente vê muita empresa aqui no Brasil, que, às vezes, a qualidade tem que ser inferior aos produtos lá de fora, ou versus os produtos da China, porque senão ela não consegue vender um preço competitivo, né? Então, vocês estão trazendo um produto que tem uma qualidade superior, um preço que é um preço já de um fone mais profissional e tal, e entender esse desafio, porque muitas vezes a gente, é claro que tem os excessos, mas eu acho legal ter trazido o Léo aqui pra ele mostrar o desespero que porque você sente o desespero da pessoa, né? Mesmo. Em tentar colocar uma coisa legal pra vender, mas assim, muitas vezes você não consegue, aí a empresa morre ali na praia, entendeu? Cara, vou ser muito sincero, assim, pô, eu fiquei muito satisfeito com o resultado que a gente chegou, eu confio muito nesse produto, sabe? Cara, botei meu coração, minha alma pra desenvolver isso, sabe? Junto com meus 3 sócios, sabe? Com um time de investidores que acreditou na gente, assim, gosto do que a gente fez. Mas eu paro pra pensar e falo, cara, eu gostaria de fazer algumas outras coisas, sabe? Que se eu tivesse fazendo isso... Não, assim, modificações nele. Por exemplo, eu gostaria muito que, pô, algumas peças de plástico fossem de metal, sabe? Eu gostaria que, pô, as almofadas ao invés de couro sintético, imagina se fosse, tipo, couro legítimo, sabe? Ou as 2 opções, sabe? Que, poxa, eu também acho que faz todo sentido não querer couro animal. Assim, alguns detalhes, poxa, que deveriam ser simples, né? Que a embalagem, poxa, por dentro tivesse um revestimento acústico super bonito, que já vem em outras marcas e tal. Só que eu não posso, entendeu? Cada coisinha que você adiciona... E não é só o custo, né? Sim. É o custo, mais o imposto, mais o transporte, mais a logística, às vezes o cara mandar, que nem você falou, quero colocar uma capinha acústica aqui dentro pra uma case. Mas essa case é sob medida, daí você tem que trazer lá de fora, mais o preço do porto, mais o preço do envio, aí nunca vai embora. Pois e assim, tem várias questões que, poxa, eu gostaria que fossem diferentes, sabe? Eu gostaria de melhorar algumas coisas, mas infelizmente não tem como, sabe? Porque o custo é muito alto, né? O custo de peças nacionais é alto. Aí você pensa, pô, então vou nas importadas. As importadas têm uma carga de impostos absurda, tipo, a operação de você trazer uma coisa importada é bizarro, sabe? É muito difícil, é sujeita ao humor do fiscal da Receita Federal, que pode um dia botar tua encomenda no canal verde, né? Que vai ser liberada aí em 2 dias, e no outro dia ele fala, não, isso aqui agora é no canal vermelho, e você vai ter que esperar 3 meses. Canal cinza, meu irmão, senta e chora, sabe? Porque... Esses canais são, tipo, liberações de importação nos portos. E às vezes, assim, você tá com uma encomenda perfeita, toda regularizada, linda, todos os papéis de importação, mas o cara quer conferir ali e vai no humor dele. Eu quero levar 3 meses para conferir isso daí. Espera. Sabe? Eu já li casos surreais. Assim, teve um que me falaram que uma marca de carros teve que dar um carro para, sei lá, tipo, uma quantidade bizarra de fiscais
porque eles precisavam urgentemente liberar uma carga de parafusos. Ô, louco. Entendeu? Assim, existem casos assim. Porque meio que o país te força a isso, entendeu? Por isso que daí às vezes acaba abrindo tanta... essa cultura que a gente tem, né? Vamos dar um jeitinho, vamos sei o quê. Cria-se problemas pra você ter que pagar. Exatamente. Pra resolver. Pois é, galera. Infelizmente, assim, é uma dificuldade que existe no nosso país. Eu acho legal a gente trazer de vez em quando esses assuntos que não são tão relacionados à tecnologia, mas sim ao produto e entender o porquê porque é tão difícil empreender no Brasil e ter empresa brasileira. Então, queria agradecer aqui o Léo pelo depoimento aqui que a gente teve. Depoimento meio, né? Como você falou, meio desesperado. Não, porque você vê, né, cara, que a pessoa fica... Você quer fazer uma coisa, mas, cara, é difícil quando você tem um governo que não ajuda, um país que não ajuda. Só né? uma outra observação rápida. A gente conseguiu fazer esse produto, foram investidos mais ou menos 300 mil reais, né, na empresa para conseguir fazer tudo. Assim, mas não é tudo, né? Não Projeto, só o desenvolvimento do produto. Sim. O tempo, enfim. Sem ganhar nada, tá? Assim, nós 4 só originais não tiramos um tostão da empresa nunca, porque infelizmente ainda não chegou no ponto que a gente pode fazer isso. Mas existe um negócio que chama investimento anjo, né? Você pega um investidor, é um cara que vai chegar, ele vai olhar a tua ideia, vai acreditar em você e nesse produto e vai falar, pô, eu vou te emprestar esse dinheiro e eu vou ser teu sócio, né? E aí o cara, vamos supor, ele dá 100 mil reais em troca de 10% da empresa, né? É um investimento de altíssimo risco, assim, um dos mais arriscados que tem, porque 9 em cada 10 startups morrem antes de 3 anos. É investimento de altíssimo risco. E um investimento nobre, né? O cara vai lá para poder ajudar uma empresa nascente, não sei o quê. Aí o Brasil, nosso querido Brasil, recentemente resolveu fazer uma nova lei que taxa esse investimento anjo em não sei quantos mais por cento. E aí, isso eu não sabia, isso eu nunca tinha ouvido falar. E aí o que acontece? O cara vai pensar assim, pô, então eu não vou fazer isso. Porque... Ou seja, ele cobra o cara que quer investir no meio, ele cobra o investidor inicial de uma empresa. E uma taxa muito alta, acho que é 20%, 30%, não sei quanto é que é. E aí o que acontece? Esse cara agora não vai mais botar dinheiro numa startup, ele vai botar numa renda fixa. Ele vai botar no tesouro direto. Lógico, porque ele vai perder 20% do investimento aqui daí, você não vai receber 100 mil, você vai receber 80 mil, né? E aí diminui, mas enfim. Pois é. Ó, galera, infelizmente deu pra entender mais ou menos como é que funciona, né? Mas ainda assim, eles conseguiram, o produto tá aqui. Na luta. O Cuba Disco, se vocês tiverem interesse, o link tá na descrição, mas acho que esse é um bate-papo legal, é válido pra gente entender um pouco como funcionam as coisas aqui no Brasil. Tomara que isso mude, né, Léo? E continuem firme aí na luta de vocês, porque tenho certeza que vai dar certo. O produto é bom, galera. Tô gostando, então confiram aí, porque eu não sei se o review já saiu ou não, que a gente já é o terceiro vídeo que a gente tá gravando, mas em breve vai ter se não tiver saído, tá bom? Eu sou o Becker, valeu, muito obrigado, Léo. Prazer. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, Valeu, tchau. Gente.